pode ser uma fragilidade de saúde, pode ser uma fragilidade emocional das ordens mais diversas, mas é na hora que eles chegam. Porque essa fragilidade é a porta de entrada que dialoga com a carência que a autoestima desses sujeitos apresenta. E é a maneira como eles têm de extrair afirmação. E, por conseguinte, o amenizamento da sensação de inferioridade e de rejeição, que para eles é tão destrutivo e enlouquecedor, que muitos, quando por uma separação ou possível rejeição da mulher, eles são capazes, às vezes, de querer cometer feminicídios, loucuras, porque o eu deles está em xeque, colocado em xeque. Conseguem perceber nessa ilustração como que o modo como a gente é formado e as experiências que a gente passa forjam as certezas que a gente batiza de verdade na nossa fase adulta e impede a gente de atinar para com as verdades eternas. Mas, Felipe, é difícil porque como que eu vou despertar para o fato de que ou eu esteja sendo movido por algo que eu fui moldado no passado, ou eu estou diante de uma verdade eterna? Isso é consciente? O homem? Não. Eu vou te falar por quê. Assim, em boa parte das vezes. caso foi do meu pai, né? Porque meu pai falava que a mulher não precisava nem estudar e trabalhar. Ok. Então, assim, o dia que eu falei que eu queria trabalhar e estudar, meu pai falou que você vai ganhar muito. Quem tinha que das melhores escolas era meu irmão, porque ele era provedor. Ok. Então, assim, possivelmente. Isso porque possivelmente ele foi criado numa cultura onde a ideia de homem foi construída na exata correlação da mulher ter que desempenhar um papel fixo. E se a mulher não desempenhasse aquele papel, de alguma forma, na equação cultural em que ele foi formada, isso comunicava que ele estava fracassando. Isso comunicava que ele não estava desempenhando a contento o papel. Logo, de que a figura de homem e de liderança dele, ele não conseguiu exercer, e isso colocaria ele em desfavorecimento ao pai dele, ao irmão dele, a outras figuras equivalentes e que foram formadas na mesma cultura. Isso desconstrói, né? Sim, eu lembro que quando eu andava, também brigas muito forte. Depois que eu fiquei na cadeira, isso pra ele era uma coisa assim, quase que tipo, falei que vocês tinham que ficar em casa, não era trabalhando, não era estudando. Por mais que a relação de causa e efeito aí fosse completamente... Eu briguei com a prefeitura para voltar a trabalhar, e pra que isso? Fique em casa, aproveita que eles querem te aposentar. Mas eu não quero ficar aposentado. Eu quero voltar a trabalhar. Mas não é a maioria, não seria a maioria dessa época. Como que nem todo mundo absorveu isso? Então, eu considero, Cláudio, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o primeiro passo, e que eu trago aqui como reflexão para a gente pensar, é justamente esse ponto, que muito do que compõe as nossas certezas possuem vieses da nossa própria história e formação. Né? É lógico que a gente, na nossa narrativa, vai conseguir encontrar exemplos na Bíblia para respaldar. Principalmente se a gente fosse utilizar do Velho Testamento. Né? Você vai pegar lá e vai ver que a mulher sempre foi acompanhante. Mas, na verdade, perceba que essa é uma atitude que trabalha para poder se utilizar de tudo à sua volta, não para compreender uma verdade superior, mas para extrair dessa realidade confirmadores para a sua própria certeza. E na maioria das vezes é assim que a gente trabalha. Por isso que eu creio que eu não posso terminar essa reflexão sem responder a essa pergunta. Como que eu tenho certeza que
o que eu estou me posicionando como verdade está alinhado com a verdade eterna ou está tendenciosamente contaminada pelo que eu passei, pelo que eu vivi, pela minha própria história. A bússola é o amor. Eu acho que não teve síntese mais extraordinária que Jesus fez. E, sinceramente, para mim, essa síntese de Jesus é chocante. Em Mateus, no capítulo 7. Aquilo que queres que os homens vos façam, fazei a eles primeiro. Nisto se resume a lei e os profetas. Jesus disse, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor não escraviza, o amor não força, o amor não oprime, o amor não condena, o amor não sentencia, o amor não age inconvenientemente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é a bússola. Mas, a depender da história do sujeito e as desventuras que ele passou e a maneira como ele erigiu uma concepção de si mesmo e, portanto, uma autoestima, amar para ele pode suscitar nele a sensação de que ele está sendo passivo, de que ele está sendo fraco, de que ele está sendo otário, e todos esses significantes que tornam muitas pessoas reativas negativamente ao amor, repelentes ao amor, porque o amor coloca elas em confrontação com os seus próprios traumas e vivências. E é essa provocação que eu quero trazer, porque, sinceramente, hoje a gente olha para a história de Pedro, indo com aquela pauta sobre Jesus, mas de modos diferentes a gente vive tentando impedir o curso superior de um sentido maior sobre nós, por conta das nossas próprias vivências e daquilo que foi formado na gente e que, portanto, o nosso cérebro produz em nós uma química de certeza, uma química de convicção, mas que, na verdade, é só a gente tentando defender a nossa própria vida, tentando defender a nossa própria realidade, tentando defender a nossa própria criação. Quantas vezes vocês já não ouviram certas crianças ou pessoas sendo maltratadas e as pessoas viram, eu passei por isso aí e não morri. Tá, mas o quanto que uma certeza dessa te impede de empaticamente se conectar com aquela pessoa que está passando por aquilo e, de repente, justamente por você já ter passado por isso, aquela pessoa poderia estar tendo uma história diferente. Não, mas se não me matou, não vai matar ela também. Perceba que toda vez que a gente quiser defender a nossa própria vida, a nossa própria comodidade, a nossa própria certezas em detrimento do outro que sofre, nós não estamos negando a nós mesmos. Pelo contrário, nós estamos amando mais esta vida do que uma proposta de vida superior que nos é lançada. Porque o que está em jogo aqui é se você quer se nivelar no teto do que o seu passado produziu sobre a sua alma e sobre o seu ser. Ou se você está disposto a expandir para um patamar muito mais além do que se poderia imaginar. Mas para isso, a gente vai precisar rever e colocar uma cunha entre a experiência e entre as nossas certezas.
procurando balizá-las ao princípio do Evangelho. E eu volto a repetir, a bússola é o amor. É o amor. Porque é muito confortável a gente abraçar a certeza de que numa dada confusão o certo era a gente e isso justificou a gente a reagir com um excesso de atitude sobre o outro. E às vezes vem todo mundo bater palma e dizer: é isso aí, cara, pô, tu tava com razão, tu fez o certo mesmo, no teu lugar faria pior. Mas é saudável você rever lá do lado de dentro. Mas foi uma reação de acordo com o modo como eu fui criado, porque com o modo como eu fui criado, meu irmão, se tem uma coisa que se produziu em mim é que para casa eu não levo desaforo. Agora, de acordo com o Evangelho, como que seria? Será que eu resisti ao perverso aqui? E estimulei no perverso a pior versão dele, de modo, consequentemente, a suscitar em mim a minha pior versão, e a gente fechou um circuito de morte aqui? Isso tem a ver com o ser. Isso está para além de comer, beber, vestir e lugares para frequentar. Isso dialoga com o que foi formado em nós. E às vezes muitos sentimentos assim, egoístas, e as pessoas se interpretam, se falam que aquilo é um amor. Assim, não, aí você vai pegar em Coríntios, igual você citou aí, quer dizer, não tem nada a ver com Destoa. o amor. Entendeu? Destoa. Se eu sou ciúme, eu tenho a posse, isso é porque eu amo. Isso. Então a pessoa usa o amor, o resultado é que ama, que é amor, por isso que tem aquela ela batiza a obstinação dela de verdade, ela batiza a possessividade dela de amor. Perceba que isso são formas de camuflamento da realidade, mas que ela vai fazendo assim para ela driblar a própria consciência dela do que ela mesma se intriga diante dessas situações. Então, ela precisa chamar de amor a possessão. Ela precisa chamar de verdade a obstinação. Porque fazendo isso, ela consegue encontrar um termo de pacificação na própria consciência dela em relação ao que só piora nela a confusão interna dela. Isso é uma confusão, isso é um estado agônico de ser. Porque ninguém se pacifica sendo assim. E está aí também uma outra bússola, porque quando a gente segue o caminho do amor conforme o Evangelho, tudo na gente vai se acalmando, tudo na gente vai se pacificando. Tem uma forma diferenciada de enxergar amor? Porque eu vou te dar um exemplo. Sim. Sexta-feira passada, teve a cremação da Preta Gil. Da Preta Gil. Aquele pessoal, por que é que vai dizer que o Gilberto Gil não estava triste com a perda? Sem dúvida. Estava conformado. Uma tranquilidade, ok. Na segunda-feira, teve uma outra situação lá. Uma senhora, bem senhora mesmo, ela gritava, ela se desesperava. Mas ela fazia coisas absurdas e ela dizia o seguinte: é porque eu amava o meu irmão. Eu ficava pensando, poxa. Ok. Entendeu? Ok. Não, super entendi. E aí, aqui, o Cláudio, ele trouxe... Eu cheguei a pensar, será que ela pensava que o irmão dela nunca ia morrer? Sim. Mas, e ela estava chamando isso de amor. Mas nessa... Pelo amor. É pelo amor. E você perceba que, principalmente nessa área do luto, existe muita gente chamando de amor, mas que, na verdade, é uma expressão camuflada do egoísmo. E isso você já percebe pelo próprio modo como a pessoa enuncia a dor dela a partir da perda da pessoa. Ela vira e diz: e agora o que será da minha vida? A questão é ela, a questão não é o outro. Por exemplo, o Gilberto Gil, eu particularmente, na minha observação ainda aqui distante, eu não o observei de perto, mas essa pacificação do Gilberto Gil, embora não anulasse a notória tristeza dele,
mas ela era resultado de uma transcendência, de alguém que olhava ali para aquele corpo e não via mais a preta Gil ali, via apenas um casulo. Quando a sua percepção ela está alimentada pela transcendência de um olhar que considera uma realidade superior para além do que você está vendo e vivendo ali no imediato, não é que você não fique triste, mas a sua tristeza em si encontra uma rota de escoamento. Ela tem para onde escoar, logo ela não tem como ficar presa e retesada, e isso te livra daquilo que eu creio ser a pior experiência que um ser humano pode viver, que é o desespero. O desespero que vem, o desânimo, a desesperança, e compromete a sua lucidez de ser. Coitadinho também, né? Que quanto mais pessoas iam abraçar para ela abraçar, mais ela tentava. E quando todo mundo deixou para lá, ela estabilizou. É porque é uma expressão de carência. É uma expressão de carência. Aquela pessoa que partiu cumpria uma função de completude para ela, que quando ela partiu, ela agora vai ter que reconfigurar toda a concepção de eu dela. E isso é desesperador. A zona de conforto. E isso se confunde com amor. Mas, na verdade, é um apego. E é um apego que se apega de modo tal... Por exemplo, você vê a ilustração disso na própria partida de Jesus. No Evangelho de João, chega no capítulo 16, Jesus fala sobre a partida e os discípulos se entristecem. E olha o que Jesus diz para eles. Se vós me amasseis, vós se alegraríeis quando eu vos digo que eu tenho que ir para o Pai. Agora, por que Jesus diz isso? Porque a morte não é onde nada termina, é onde tudo começa. Mas os discípulos tinham a percepção deles limitadas ao imediato. Era só até onde o olhar deles, a imaginação deles alcançavam, não iam além. Jesus foi o grande provocador dessa expansão. E um provocador não só por aquilo que ele ensinou, mas por o que ele viveu e levou os discípulos a passarem. E foi dali que os discípulos foram acordando, meu Deus, essa realidade aqui é efêmera, é passageira. E existe uma realidade superior que nos aguarda. E só que isso nos coloca em confrontações, a depender, por exemplo, das privações que a gente passou no passado, com as humilhações que a gente passou no passado. E isso desenvolve na gente mecanismos defensivos, onde uma das expressões mais frequentes é essa relação, essa relação parasitária de dependência com o outro. Às vezes é com o marido, às vezes é com uma esposa, às vezes é com um filho, às vezes é com uma mãe, às vezes é com um pai. E a pessoa desenvolve uma concepção de eu deficitária, carente, não independente, não autônoma. E na hora que o outro parte, isso não deixa de ser não deixa de carregar a expressão de um significado de morte para a pessoa que fica. Só que a pessoa que fica, no luto dela, ela não tem nem tanto a preocupação do que pode ter acontecido ou deixado de acontecer com aquela pessoa que partiu, que de repente ela até descansou, face a tudo que ela estava vivendo ao redor. A grande preocupação dela é: o que será de mim? Né? O que será de mim? E nisso a gente vai vendo como que as nossas certezas, os nossos lutos, e aí a gente chama de amor isso. Mas é que eu amava muito ele, mas era um amor poluído, com o viés dos nossos próprios traumas e déficits do passado.
e que apresentam e que comprometem e moldam as nossas expressões no presente. Porque quando é amor, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E o amor ver adiante. O amor, olha, por exemplo, eu, graças a Deus, pude ter essa experiência na vivência com a partida do meu pai, que é uma pessoa que Deus o sabe o quanto eu o amava e o que ele representava para a minha vida. Mas de poder chegar no hospital e quando eu olhei o corpo dele, eu não vi o meu pai. Eu vi um casulo ali presente. E durante todo o processo de luta do meu pai com aquela enfermidade, embora eu visse alguns familiares com uma perspectiva ali renitente, insistente, de que ele seria curado, de que ele seria retirado daquela situação. Fala, Ricardo. De que ele seria retirado daquela situação, de que ele melhoraria. Eu, por outro lado, vendo a evolução e a progressão da coisa, eu já tinha no meu coração de que ia chegar o dia fatídico da coisa, sabe? Só que havia uma parcela que ainda acreditava de que a cura do meu pai poderia render em capital religioso para testemunho do quanto que a oração das pessoas é forte e eficiente. Vocês já pararam para ver que existe muita preocupação que se camufla de um interesse, às vezes, inconsciente do sujeito, de querer que aquela pessoa se recupere, porque a recuperação daquela pessoa produz capital religioso para ela, de influência, de que a oração dela é potente, é forte. Gente, a gente tem muito interesses, às vezes, por trás de muita coisa que na fachada do comportamento pode convencer as pessoas. Não porque eles se preocupavam com os pobres, né? Exatamente, mas porque tinham o interesse. A gente tem interesses e apegos velados que a gente consegue, no social, batizar de nomes bonitos, mas cuja motivação íntima. Esse momento de morte, as pessoas se aproveitam muito desse significado de sentimento. Você amava teu pai, eu amava minha mãe. No dia que a minha mãe morreu, eu estava trabalhando, eu continuei trabalhando. Ok. Né? E eu lembro que eu fui atender uma pessoa lá no Largo dos Leões. Aí quando eu cheguei lá, um cara agressivo, você está falando isso tudo aí porque você não está passando por isso. Eu puxei o óculos da minha mãe, puxei a minha identidade e falei, como que eu não estou passando por isso? Eu estou igualzinho a você. O negócio mudou totalmente de figura, entendeu? É isso. Agora, aí todo mundo fala, algumas pessoas falam, por que você não vai para casa, tua mãe morreu, a minha cabeça, eu indo para casa, eu vou botar onde? Eu trabalhando, eu vou botar onde? Eu preferi ficar trabalhando. Ok. Agora, eu sabia que o amor pela minha mãe já estava decidido. Ok. Quando ela ficou doente, que o médico falou que ela não tinha mais cura, eu falei para Deus, enquanto ela não estiver sentindo de desconforto, enquanto ela estiver bem, deixa ela com a gente. Na quinta-feira, 6 meses depois, né, desse passagem, que foram 6 meses depois que ela morreu, eu fui visitá-la na quinta-feira, ela estava numa agonia, ela segurava a minha mão, e ela apertava, e eu falei, não, está na hora. Ali eu fiquei triste, mas sabia que era uma despedida. No domingo eu estava de serviço e ela morreu. E eu, pacificado, porque eu sabia que a gente já tinha resolvido o nosso sentimento com relação. Da mesma forma que eu vi lá na situação do Gilberto Gil, um cara que eu sempre fui fã dele, agora eu sou mais ainda. Sim. Por tudo que eu estava vendo ali, então um cara totalmente pacificado. Não quis entrar por onde estava ele, aquela multidão, e isso, aquilo, ele foi lá por trás. Né? A viver o momento dele ali. Né? É isso. É isso. E, minha gente, é essa reflexão que eu deixo para a gente pensar.
Somos adultos, temos a nossa formação, temos a nossa vivência, mas a gente tem vieses cognitivos e emocionais a partir da própria história que a gente viveu. E isso precisa ser considerado, sob pena de a gente não sucumbir a uma passionalidade de certezas e de convicções, onde, em nome dessas nossas certezas, no final das contas, a gente está oprimindo alguém, sufocando alguém, distratando alguém, humilhando alguém. E tudo em nome do certo, da justiça, ou do amor, ou do seja lá o que for, mas o produto final não está realizando o benefício eterno, ensinado por Jesus. É para a gente pensar, minha gente, eu vou aqui me despedir do pessoal do Instagram. Se você entendeu por bem, curta, compartilhe essa mensagem. Obrigado pelos que puderam estar. E com a graça de Deus, até a próxima, gente boa. Valeu! Agora eu já até esqueci como é que agora